Apesar do empate com gostinho de derrota na última rodada, a Ponte tem motivos para acreditar em um melhor segundo turno. A boa atuação da Macaca contra o vice-líder da competição dá esperança ao torcedor de um resto de temporada sem muitos riscos. Fico muito feliz sim, que as coisas vão melhorando e que o nosso torcedor continue saindo satisfeito com uma atuação de entrega, luta e coração. Sem vencer já 4 rodadas, a Ponte tem pela frente o Criciúma, no Heriberto Rios. Mas apesar de estarem em situações completamente opostas na tabela, a Macaca se apega no bom retrospecto construído, jogando na casa do adversário. Em Criciúma, pela Série B, as duas equipes se enfrentaram em 6 oportunidades, com 3 vitórias da Macaca, 3 empates e nenhum triunfo da equipe da casa. Na segunda partida, à frente da Ponte, Pintado vai precisar mais uma vez fazer alterações na equipe. Isso porque Matheus Jesus foi expulso na última partida e é desfalque certo. Samuel Andrade, Ramon Carvalho e Amaral brigam pela vaga no meio-campo. Por outro lado, o zagueiro Matheus Silva, que cumpriu suspensão no domingo, volta à equipe titular. Com isso, uma provável ponte para enfrentar o Criciúma vem com Kaique França no gol, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa, Felipinho, Leonaldo, Samuel Carvalho, Amaral ou Ramon e Elvis no meio-campo, e fechando o ataque, André e Eliel. Pela 21ª rodada da Série B, Ponte Preta e Criciúma se enfrentam às 7 horas da noite no Heriberto Rios. Jogo marcado para 19 horas com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Você pode sintonizar em AM 1170 ou FM 85.7. Se você ainda está no AM, o convite para você migrar para o FM, faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional, ele começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Rádios antigos como Motobras. Também tem o Transglobe, que nem fabrica mais. Você tem um desses? Você tem um Transglobe? Não, você tem. Eu tenho na minha casa um Transglobe. Eu não tenho, não. Mas os novos rádios já vêm com a faixa estendida. É aquele rádio que antigamente pegava o som da TV. E os novos carros também já vêm com a faixa estendida. Então o convite para migrar, porque o som é muito melhor, tem qualidade para você ouvir as transmissões. Vamos lá, favorito para esse jogo? Não tem. Não tem. Apesar do jogo, nesse momento, ser lá em Criciúma, o Criciúma, como disse a matéria, vem de 4 jogos sem vitória. E eu tenho percebido no time do Tencate, Batista, uma queda de produção no segundo tempo nessas últimas partidas brutal. Eu não sei se há algum problema no planejamento físico, mas o time joga de um jeito no primeiro tempo e cai muito de produção no segundo. E isso está surtindo diretamente nos resultados negativos. Não é só esse o problema, evidentemente. A Ponte também, falando da Ponte e falando do favoritismo ou não, ela tem que chegar lá em Criciúma e realizar uma imposição, como ela fez em alguns momentos, depois teve a expulsão, todo mundo sabe o que aconteceu, diante do Vitória. Eu gostei da personalidade do time, o time com 4 homens no meio campo, eu voltaria a adotar esse jeito de jogar, com uma peça ou com outra, mas eu não abandonaria esse jeito e repetiria a maioria dos jogadores que podem estar dentro do campo com o Matheus na zaga, né, Gleger? Porque o Matheus volta de suspensão no lugar do Edson. O restante, cara, eu jogaria muito parecido. Evidentemente que eu acho que a Ponte não pode ficar marcando muito linha baixa, não é? Ela tem que ficar com a bola e marcando saída de bola ou próximo disso. Você tira o espaço e o espaço é que o Criciúma gosta para jogar. Então eu jogaria desta maneira, não tem favorito para mim, o jogo é extremamente equilibrado. Ô, Gleger, Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldo, Samuel, Andrade, Elvis, Eliel e André. Então 2 alterações, né? Em relação ao último jogo, o Matheus Silva retorna, ele que cumpriu suspensão. No lugar do Edson. E no lugar do Matheus Jesus, que foi expulso, joga Samuel Andrade, restante do time é o mesmo
que empatou com o Vitória. O Pintado elogiou muito o trabalho do Samuel Andrade e as informações que a gente tem nesse CH, que ele está treinando muito bem. Verdade. Então isso é importante demais. E eu gosto do futebol dele, sabe? O cara, ele é comprometido, ele é intenso, ele vem na recomposição, e na hora que a Ponte precisa de uma transição rápida, ele sempre está ali. Então eu acho que é importante. Agora, jogar lá em Criciúma é sempre muito complicado, né? Casa cheia, pressão, atmosfera diferente. Mas o Pintado, ele é um cara que controla isso. Eu estou falando isso porque eu trabalhei com o Pintado. Então eu sei como é que é. Então, ele não vai deixar o time emocionalmente mal, não. O time vai entrar concentrado. E por esse aspecto, eu também acho que se tiver um favoritismo mínimo que for pro lado do Criciúma, pelo aspecto campo e torcida. Tá? Só. Porque na bola mesmo, não tem favorito. O Criciúma está aí, né? Estava liderando a competição, já está lá em sexto, 4 partidas sem vencer. A Ponte também tentando se recuperar, mas aquilo que nós vimos no último jogo da Ponte, né? Peraí, o time vai melhorar, o time está melhorando. Melhorou muito. A Ponte poderia ter vencido o Vitória tranquilamente, se tivesse 11 contra 11. Eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, para mim, mesmo com um jogador a menos, mereceu a vitória. Porque teve um gol que, na minha opinião, foi mal anulado, do Mailton. Então, Batista, o empate é um mau resultado? Não. Mas eu acho que a Ponte pode sim chegar lá, surpreender e vencer o jogo. Mas quem joga mais, Samuel Andrade ou o Amaral? Mas aí é função diferente. Se você quer colocar o Amaral, você tem que tirar o Felipinho. Senão você fica muito preso só jogadores de marcação. E aí desfaz todo o esquema que ele montou pro próximo jogo. O que ele está tentando fazer? Manter a mesma plataforma. E aí tira o Matheus Jesus está fora, coloca um jogador com características parecidas. O Amaral não tem característica parecida com a do Matheus Jesus, por exemplo. Muito menos ele jogaria com 2 volantes de marcação. Né? Não, eu acho que não. Eu acho que ele acerta se ele colocar. Eu, por exemplo, colocaria o Ramon Carvalho, que acho que estava muito bem, não merecia, inclusive, ter perdido a posição, porque era um jogador, na minha opinião, que estava mantendo uma regularidade, né? Mas o Pintado gosta. As informações é que o Samuel está treinando muito bem, então tem que pôr para jogar, tem que pôr na arena. Acerta o Pintado, na minha opinião. O Ramon Carvalho é mais jogador, né, do que o Samuel Andrade, tecnicamente falando. Nesse momento. Mas a gente percebe que o cara está crescendo, entrou bem no jogo. Só tem uma diferença com relação à perna, né? Porque o Ramon Carvalho é canhoto. E o Samuel Andrade é destro. Ele pode colocar o Amaral no time e adiantar o Felipinho também. E eu não faria isso, tá? Ele não vai fazer. Eu não faria isso. Mas isso é uma das alternativas. Eu não desconsideraria não, o Ramon Carvalho. É um jogo, Batista, que a Ponte tem que ficar com a bola. E o Ramon Carvalho é um cara muito experimentado. Um cara pronto. Não é? Ele gela a bola. Ele é um cara que sai jogando. Ele não é um exímio jogador, mas dentro daquilo que a Ponte tem, é um jogador que tem que ser considerado para ser escalado de começo.